Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura que fizemos, pelas coisas que o Senhor tem nos lembrado, Senhor, por meio dela. E agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale o coração da sua igreja por meio da tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos, ó Pai, estar atentos, de forma reverente, ouvindo o Senhor a sua voz. Fala o coração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, os versos 22 a 33. Mas antes de começar essa exposição, eu gostaria de tecer alguns comentários, que são importantes para nós. Em primeiro lugar, todo culto deve ter a nossa reverência, e principalmente no momento da pregação da palavra. Os nossos ouvidos devem estar atentos, nós não temos que conversar um com o outro, a nossa atenção tem que voltar para a Escritura. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos aprender isso e colocar isso em prática. Hoje está quente, o ar-condicionado não está dando vazão. Nós temos muitas crianças pequenas, e muitas vezes o choro contínuo das crianças, os berros e as outras coisas, os grunhidos atrapalham que nós possamos pregar, e principalmente os irmãos que estão. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque, em primeiro lugar, eu não quero constranger ninguém, porque eu já vivi essa situação, e a gente sabe que o Senhor tem abençoado essa igreja dando filhos à igreja, filhos que estão nascendo aqui. E eu entendo que quando o Senhor quer abençoar uma família, quando o Senhor quer abençoar uma igreja, Ele multiplica essa igreja, mas nós precisamos saber lidar com essas coisas. Eu sei que muitas vezes as crianças choram e gritam e alguma coisa. Tente acalmar o seu filho, mas de certa forma, que se a coisa se estender, é preferível que saia, vá lá para trás e tal. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu vivi essa situação, eu sei o que é isso. Tudo que você sente, eu sinto também. Aqueles mais tímidos, eu também. Aqueles menos tímidos, nós já passamos por todas essas situações. E nós precisamos ensinar os nossos filhos desde pequeno. Nos Estados Unidos, as pessoas tiram as crianças do culto. Eu já vi pessoas saírem de determinadas igrejas lá nos Estados Unidos porque não assumiam um comportamento da igreja, as crianças separadas. A criança começava a chorar, todo mundo olhava para trás. É lógico que grunhidos, gritos constantes vão atrapalhar o culto. Isso aí é lógico, é evidente. O que nós precisamos aprender é fazer com que os nossos filhos não tenham isso de forma contínua, ao ponto de atrapalhar o que está sendo dito, as pessoas que estão ouvindo. Eu sei que é uma batalha, porque eu já vivi essa batalha. E nós vamos precisar aprender, e que o Senhor esteja mandando mais crianças aprender a lidar com esse tipo de coisa. Eu percebo, e eu falo isso porque estou inserido, e quando eu citar essa pregação, no contexto de hoje, e nós somos muito lenientes. Eu não estou dizendo que você, quando o seu filho fica chorando, extensivamente, ou fazendo grunhidos no culto, muitas vezes, de forma extensiva, que a criança vai chorar, vai reclamar, isso aí é normal. Mas quando uma coisa extensiva, eu sei o que é difícil, eu sei como essas coisas funcionam, mas nós precisamos aprender a ter um meio termo para que esse momento de devoção no culto, principalmente na pregação, não seja perdido. Não seja perdido. E outro, nós precisamos aprender a lidar com isso na igreja, tanto os pais como a igreja. Não é permitir que essas coisas aconteçam de forma assim, inveterada, ou então sair. Não é por aí, porque é mais fácil, Essa é a nossa geração. A coisa mais fácil tá dando trabalho, tira. E é isso que muitas vezes a gente faz dentro de casa, mas não é assim. Nossos filhos precisam saber conviver com essas situações. E desde mais ter infância, você pode chegar para o seu filho e falar assim: não faça assim, fala baixo. Mesmo que ele não vá falar, ele está ouvindo. Criança aí de menos de 1 ano e tal, aquela coisa toda.
Olha, é hora da pregação, vai em silêncio. Às vezes ele não vai responder positivamente, você vai ter que levantar, ir lá para trás e tal. Mas essas coisas têm que ser continuadas. Por quê? Porque ele vai atender. Em casa ele não atende, ele vai atender no momento, E nós precisamos preservar essa reverência no culto. Hoje está tudo contra nós. Calor, ar-condicionado, as crianças ficam extremamente irritadas, Então, eu tenho orado, eu quero que a igreja esteja orando para que os nossos filhos, nesse momento, no momento de culto, principalmente no momento da pregação, se acalmem. Se acalmem muitas vezes, e a maioria das vezes é porque é criança, às vezes não suporta ficar 1h30, mas nós precisamos treinar os nossos filhos nesse sentido, principalmente na pregação. Tenham atenção maior na pregação, porque os outros momentos do culto são momentos de movimento, levanta, ora, canta. Na pregação todo mundo fica sentado. Hoje em dia até gente adulta, adolescentes, jovens no mundo de hoje não conseguem parar na frente de um orador 10 minutos para ouvi-lo. O máximo é 10 minutos, acabou. Depois começam a dispersar, conversar, falar, isso, pronto. Não. Esse é o nosso mundo de hoje, mas nós não podemos ser assim. E nós precisamos treinar os nossos filhos dessa forma. Eu estou falando isso primeiro porque eu não quero constranger ninguém, quero dizer que eu entendo essa situação, e por outro lado, nós precisamos manter a reverência no culto, e criar estratégias, não tirando o nosso filho do culto, alijando ele do culto da pregação, como muitas vezes algumas igrejas fazem, que na hora da pregação eles saem, e a gente sabe que os nossos filhos, a mais tenra infância, eles ouvem e entendem o que a gente está dizendo. Essas coisas vão se juntando na mente da criança e formando hábitos, não é assim? Criança de 2, 3 anos, de meses, não mexe aí, ou você fala mais alto, ele olha para você, eles entendem, a mente deles está sendo formada, Então tirá-los do culto, nesse momento que a pregação está sendo trazida, eles estão ouvindo a pregação, e o Espírito Santo está agindo no coração deles, está formando isso, e isso não é uma coisa mágica, é um processo na vida da criança, como um processo dentro de casa, que ele começa a entender o que os pais falam, Às vezes a gente diz assim, só o pai entende, A criança fala, está querendo isso, só o pai entende, é a mesma coisa, há uma linguagem, compartilhada pelos dois, não é diferente aqui, Então preservem esse tipo de coisa, falem com os filhos de vocês, mas tem a infância, aquelas crianças que nem falam ainda, que nem andam, olha, fica quietinha, é hora da pregação, pode ser que ela não fique naquele momento, aí você vai ter que usar outra, mas não deixe de falar, não deixe de fazer isso, porque o momento mais significativo no culto, mais importante no culto, é o momento em que Deus fala com a igreja, e os nossos filhos, eles não podem ser tirados desse momento. Não pense que ele não entende, ele entende do jeito dele, ele está recebendo aquilo ali, e a continuidade, a permanência no culto, o aprendizado do hábito e do ouvir, vai fazer com que o Espírito Santo esteja agindo no coração dessa criança, Então, eu sei a dificuldade, alguns mais difíceis do que outros, principalmente nesse esquema, nessa situação que nós nos encontramos hoje, mas nós precisamos lutar para que os nossos filhos sejam educados, na santidade, na integridade, na justiça do Senhor, Queridos, vamos abrir aí Efésios capítulo 5, versos de 22 a 33. E que geralmente a gente tem 1 hora de exposição, Perceber se a coisa está meio complicada, até que para mim, a gente vai reduzir esse tempo, para que a pregação e a exposição não fiquem prejudicadas, Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz para a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu havia dito, meus irmãos, que esse período, né, até nós voltarmos ali em março, depois do carnaval, né, esse feriado prolongado, nós estaríamos falando sobre família, né? E como esse tema, dentro de uma perspectiva bíblica, não é só importante, mas é essencial para a vida de uma igreja, porque a igreja e a sociedade, o mundo é composto por família, por famílias. Uma família forte é uma sociedade forte, uma família forte é uma igreja forte. Famílias bem ajustadas vão produzir igrejas bem ajustadas. Por isso que nós precisamos entender por esse lado pragmático, mas também pela revelação, porque é a manifestação da imagem de Deus na vida da sociedade. A família é algo extremamente importante, e a vida cristã, ela é vivida dentro de casa, no ambiente familiar. E esse ambiente familiar está sendo demonstrado aqui de várias maneiras. A relação do marido com a esposa, a relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, a relação do homem no seu trabalho, com os seus empregadores, seus patrões, seus companheiros, e a relação dos patrões com seus empregados. Temos aqui esses princípios que fundamentam a palavra de Deus, que apontam para a obra e para a pessoa de Cristo Jesus. É simples assim. Eu estava revendo alguns temas, porque eu não vou falar sobre todos, e fui eu que preparei essas pregações, não veio de ninguém não, porque às vezes você copia, tem muitas coisas aqui que são de outros autores, outros pregadores, e é interessante, as palavras que são usadas me chocaram. Eu fiquei chocado com algumas expressões que eu mesmo, segundo a Escritura, coloquei ali. E aí eu percebi a maneira como nós estamos inseridos numa sociedade oposta a isso. Porque essas palavras muitas vezes doem aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós estamos no mundo, e o mundo é contrário à palavra de Deus, é contrário a esse fundamento, essa base familiar bíblica. A base familiar em que o mundo deveria se sustentar. E por causa de ideologias, por causa da natureza pecaminosa do homem, a ideologia é por causa disso, o afastamento de Deus, da palavra de Deus, nós nos vemos muitas vezes inseridos e influenciados por comportamentos, por ideias contrárias à palavra de Deus. Ou seja, por uma filosofia diabólica. Por isso Paulo diz lá em Romanos: não vos conformeis com esses, mas transformai-vos. A ideia é de algo constante. Por quê? Porque por mais que eu tenha aprendido isso desde a infância, os mais velhos aqui, os que já são pais ou avós, nós precisamos ser lembrados dessas coisas, porque nós fazemos parte desse mundo e muitas vezes somos levados por essa ideologia, sem percebermos. E aí nós temos que voltar à Escritura e viver aquilo que a Escritura está dizendo. Não é viver o que o mundo está dizendo. Não é se deixar influenciar pelo mundo que está dizendo. Mas é viver isso. E não é viver escondido. Não é que eu vou sair mostrando para todo mundo, principalmente com relação à disciplina, porque a disciplina dos filhos é algo reservado. Algo reservado, que ninguém precisa ver. Eu estou falando de uma maneira geral.
Por quê? Porque muitas vezes nós somos perseguidos e nos escondemos. Mas nós não podemos nos esconder. Nós devemos mostrar quem nós somos. Eu me lembro de Daniel, quando aqueles presidentes e sátrapas criaram um esquema para fazer com que ele fosse morto, fosse preso, sei lá o quê. E eles acharam algo na lei de Deus para condená-lo. E naquele momento que era proibido fazer qualquer petição a outro Deus, Daniel, dentro do seu ambiente, como sempre fazia, abrindo a janela, ora em direção a Jerusalém. E aqueles homens viram isso. Daniel não se escondeu. Ele continuou vivendo da forma como ele vivia. Tá? É lógico que, guardadas as devidas proporções, nós não temos que ter medo de sermos crentes e vivermos dessa forma. Nós precisamos viver da forma como a palavra de Deus nos chama a viver. E só assim esse mundo vai ter um vislumbre da glória de Deus, por meio de nós, por meio da minha pessoa e da pessoa de cada um aqui de vocês. E é isso que o Senhor nos chama a fazer, a viver o Evangelho. Duas coisas são importantes aqui antes de nós falarmos especificamente das obrigações mútuas que são apresentadas aqui entre maridos e esposas. E a primeira coisa que vemos é Efésios capítulo 5, versos 18 e 19. Todas as vezes que eu prego separadamente do contexto do livro de Efésios e falo sobre isso, esse texto aqui de 22 a 33 em diante, eu preciso voltar aqui. Nos versos 18 e 19 ele diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui rapidamente, fazendo uma alusão aqui, Paulo está fazendo uma comparação entre o culto a Dionísio e a Baco, o culto a Deus. As pessoas que serviam esses deuses, tinham festa, que eles se embriagavam e começavam a fazer um monte de besteira, a pessoa bêbada, e ninguém podia fazer nada, porque ele estava tomado do Deus. A ideia aqui é que quem se embriaga perde completamente o controle. Ao contrário de quem se enche do Espírito, passa a ser dominado pelo Espírito, passa a ter domínio próprio, passa a ter controle. Essa é a ideia aqui. Quando nos enchemos do Espírito de Deus, nós vamos nos expressar dessa forma. De que forma? Com louvor a Deus, gratidão e humildade. Louvando a Deus com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando Paulo diz que eles deveriam se encher do Espírito, Paulo está mostrando o processo de enchimento da realização da plenitude espiritual e como isso se dá e se manifesta. Como eu falei anteriormente, o excesso de bebida levaria à devassidão, a uma vida dissoluta. Paralelamente a isso, se encher do Espírito nos leva a extravasar as virtudes de Deus. E segundo o que a Escritura está dizendo aqui, pontualmente naquilo que nós estamos querendo falar, a sujeição mútua, a submissão, que é decorrente do enchimento do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, dando sempre graça, sujeitando-vos no temor de Cristo. E nós vamos perceber que esse é o princípio básico de toda a vida cristã, a submissão, a sujeição mútua, não só da vida cristã, principalmente da vida cristã, mas na sociedade é assim. Mas voltando os nossos olhos aqui para a vida cristã, esse é o princípio básico de toda a vida cristã. Lá em Romanos capítulo 12, verso 10, a palavra de Deus diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E é interessante porque Jesus enfatiza esse ensino, que cada discípulo deveria estar disposto a ser menor, ou seja, a se humilhar e a servir.
O apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, ele diz que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partivarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em si o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É nessa perspectiva que ele vai agora se referir a cada membro da família, na esfera das suas atribuições, uma sujeição mútua. A submissão é a chave para o sucesso na sociedade humana. Por quê? Porque toda autoridade foi constituída por Deus, e rejeitar esse princípio é rejeitar o próprio Deus. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 13, nos versos 1 e 2, quando ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. Esse é o princípio que rege a sociedade, esse é o princípio que rege a vida cristã, esse é o princípio que rege a vida familiar. O casamento é a instituição central da sociedade. Volte para Gênesis. Depois da criação do homem, o homem é criado, e a primeira instituição estabelecida por Deus é o casamento. A família é anterior a qualquer instituição estabelecida nesse mundo. Então ela deveria ser preservada, deveria ser honrada e deveria ser guardada por toda a humanidade, para que ela não fosse violada, porque a violação da família, da estrutura familiar constituída por Deus, faz com que esse mundo se desmorone. Por quê? Porque a família? Não. Porque ela é a imagem de Cristo com a sua igreja. Ela é a manifestação visível. É um exemplo daquilo que Cristo, da obra de Cristo com relação à sua igreja. O Fernando pregou aqui sobre as bem-aventuranças, né? E a primeira é humildade. É a primeira característica do servo de Cristo. Humildade. Não pode haver um crente soberbo. Por mais que a soberba seja um dos nossos pecados, está atrelado na nossa carne, nós não podemos ser conhecidos ou vivenciar ou labutar na soberba, na arrogância, na jactância, porque a humildade é um sinal da graça de Deus na vida do crente. E é essa humildade que torna possível a submissão. Não só a submissão, mas também a liderança do marido no lar. E essa submissão se dá no temor de Cristo. Também a liderança do marido no lar se dá no temor de Cristo. Nós não vamos falar nisso agora, inicialmente. Ou seja, que temor é esse? Em obediência a Ele naquilo que é puro, santo e aceitável diante de Deus. E aqui nesse capítulo nós veremos que somos chamados a fazer aquilo que a queda nos tornou deficientes, tanto quanto ao homem quanto à mulher. E no que se refere aqui no primeiro ponto, a questão da submissão, João Calvino vai dizer que a submissão é contrária à natureza humana. Por isso precisamos ser revestidos do Espírito, para mortificar isso na nossa vida. E Paulo vai dizer que nós devemos fazer isso nos lembrando da reverência que devemos a Cristo, no temor de Cristo. Por quê? Porque Ele, Cristo, é o único que pode subjugar a nossa rebeldia e dominar o nosso orgulho, para que estejamos dispostos a servir ao Senhor, a servir aos outros.
Henrique Bullinger, ele faz um comentário a respeito do casamento. Ele diz assim: o casamento é a chave para a estabilidade social. Segundo ele, os outros ofícios funcionarão melhor se o matrimônio estiver corretamente constituído. Para esse ministro, um casamento mal estruturado, em que há disputas e lutas sobre quem está no controle, no qual nenhum dos cônjuges cumpre o seu papel, e que não há temor de Deus e nem um padrão estabelecido para fazer as coisas, é o resultado da pobreza que leva ao crime, à fraude, à falsidade e a todos os males, e termina em pena de morte. E é dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo começa aqui as suas instruções específicas ali ao marido, à esposa, ao lar cristão. Ele diz assim: mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. É interessante que essa palavra submissão, eu sempre digo que é um ato, submissão é um ato da vontade. As pessoas acham que submissão é um ato de opressão, As pessoas que se submetem, elas devem se submeter pela força. Esse é o nosso conceito, um conceito distorcido, mas não é. Submissão é uma atitude de alguém que age voluntariamente. Eu sempre digo isso, ainda mais no contexto que eu tenho vivido como professor: só obedece em você, uma pessoa só obedece em você se ela quiser, se ela entende que você é autoridade. Se ela não entender, ela não vai te obedecer. E aí o que você vai fazer? Você tem que usar os meios, os mecanismos que a sociedade tem para que essa pessoa passe a obedecer você. Então, se é um emprego, o cara não te obedece, se você é o patrão dele, você vai mandar ele embora. Se é um aluno, você vai botar ele para fora de sala, vai chamar os responsáveis. Por quê? Porque é assim que funciona a sociedade. Foi assim que Deus estabeleceu. E a atitude de submissão é um ato de liberdade, voluntário, entendendo esse princípio de ordenamento e de ordem da criação. É interessante, essa palavra era um termo militar grego para a divisão de tropas sob o comando de um líder. E na extensão do seu sentido, no uso, ou seja, não militar dessa palavra, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga. Atitude voluntária. Por isso Paulo diz às mulheres assim: sejam submissas a seu marido. Submissão é um ato da vontade, é um ato voluntário no reino de Deus, no reino de Cristo. Submissão significa aceitar um estado de dependência, de obediência, de sujeição e respeito. Dentro desse contexto, a mulher deve obedecer a seu marido, deixar ser guiada por ele. Porque numa instituição, qualquer instituição, deve haver um cabeça, um líder, alguém que vá à frente, alguém que responda. Nós não podemos ter um grupo de 10 pessoas, de 10 líderes. Não tem como fazer isso. Cada um vai querer ir para um caminho. Precisa de uma liderança, ou dependendo, um grupo de pessoas que liderem outros grupos maiores, senão a coisa não funciona, a coisa não anda. E aqueles outros vão ter, muitas vezes, e eu não estou falando uma realidade alienada de ninguém aqui, todo mundo vive isso nas suas realidades, vai ter que abrir mão, muitas vezes, para seguir o que a liderança está dizendo. Mesmo que às vezes não concorde, que ache que não seja o melhor caminho. Mas ele é o responsável, ele é o líder. É lógico que a constituição do casamento, a relação marido e mulher, é diferente de qualquer tipo de relação onde existe a submissão. E a gente vai falar isso mais adiante. É diferente de você no seu trabalho. É diferente de você na sua escola, no quartel ou em qualquer outro lugar, por mais que você tenha que tratar aquela pessoa que está subordinada a você com respeito, dignidade e honradez. O relacionamento familiar, o casamento é diferente. É uma só carne com você.
Então, por mais que esses princípios sejam os mesmos, a forma de aplicá-los é uma forma bem particular. Quando nós dizemos que a mulher deve obedecer ao seu marido, sujeitar a ele, ser guiada por ele, ser dirigida por ele, significa dizer que ela deve permitir ao marido dirigi-la. A esposa foi colocada no lar para ser conduzida por seu marido com o propósito de auxiliá-lo na tarefa de conduzir a família a Cristo, cumprir os propósitos de Deus. Então os dois precisam saber o que eles estão fazendo ali. O casamento, a união entre um homem e uma mulher, não é só uma atitude romântica, uma atitude de emoção, de amor, né, de companheirismo. Não é só isso. Quando um homem se casa com uma mulher, essas coisas estão presentes, mas o que está acima disso, o que faz parte disso, é glorificar a Deus, é cumprir os propósitos de Deus. Quando Deus cria homem e mulher, Ele cria pessoas nesse mundo para adorá-lo. Não é a primeira pergunta do nosso catecismo? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Ele cria o homem para servi-lo, para amá-lo, para ter relação com Ele. É como um filho. Quando você tem um filho, e o seu desejo de ter um filho é que ali você tenha uma relação, ali você tenha uma intimidade, e que o seu nome se propague, que dê continuidade à sua linhagem, à humanidade. E o relacionamento que você tem com ele é um relacionamento de intimidade e prazer, em que você, como pai, vai dar a direção. É um outro tipo de relacionamento também. A liderança, a submissão, mas a maneira de se relacionar é diferente. Seu filho não é uma só carne com você. Pode ser até uma extensão, vamos dizer assim, sua, em termos, né? Porque sai de você. Mas ele não é uma só carne. A relação que você tem com ele é diferente da relação que você tem com sua esposa, com seu marido. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18 e o verso 20 diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea é igual, é correspondente, é responsável, é isso que significa idônea. Aí no verso 20: deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Eu já falei isso quando nós pusemos Gênesis capítulo 2, verso 18. O homem precisava perceber na prática que a mulher era indispensável para que ele pudesse cumprir os seus propósitos de Deus para a família. A mulher precisa entender no seu papel que ela tem um lugar de honra e que é vital no matrimônio e para o matrimônio. A pessoa dela é vital para o matrimônio e vital no matrimônio. Nós não estamos lidando com duas coisas, um inferior, o outro superior, como se fosse classe. Então a minha posição é melhor do que a sua. A posição de liderança sempre é a pior posição, tá? Sempre é a pior posição em relação a privilégios, em relação à responsabilidade, em relação a cuidados. Não é assim que você vê, né, na sociedade. Não é assim que você vê na política, não é assim que você vê no Estado, na escola. Não é? E por que não é assim? Apesar deles dizerem isso, mas por que não é assim? Porque eles não seguem o padrão bíblico. Porque eles estão alienados, são inimigos de Deus e do Evangelho. Porque eles querem fazer as suas próprias vontades. Leia alguns livros da antiguidade, algumas obras da antiguidade. Vejam histórias de tempos antigos. Você vai perceber que esse princípio lá era muito comum.
O líder é aquele que se dava, era aquele que sofria, é aquele que ia à frente, é aquele que tinha a pior tarefa, porque ele era o líder, ele foi escolhido para aquilo. Mas na nossa sociedade não é assim. Não é assim. Mas porque eles não seguem a palavra de Deus. Eu fiz essa citação de Matthew Henry na última pregação, nas últimas pregações, há um mês e pouco atrás. E eu gostaria de reproduzir o que Matthew Henry diz a respeito da mulher ser criada na costela do homem. Todo autor que vai falar sobre esse tema, ele cita essa frase de Matthew Henry. Por quê? Porque a mulher foi criada da costela do homem. E essas coisas são simbólicas, né? São simbólicas, mas não são fictícias. Não é um mito. Quando Deus cria o homem do barro, da terra, né, e lá no final ele diz, volte ao pó. Não é um mito, não é uma historinha inventada. É a realidade, foi assim que Deus fez. E ele tinha um propósito com isso. Fundamentar princípios que iriam dali em diante permanecer, apesar da forma das pessoas serem geradas, serem diferentes daquela. O homem não nasceria mais do barro, nem a mulher da costela dos homens. Mas é um princípio. E aí Matthew Henry diz assim: a mulher não é feita da sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, debaixo do seu braço para ser protegida, e de perto do seu coração para ser amada. Foi por isso que Deus tirou a mulher da costela do homem. E nesse princípio que nós estamos vendo aqui, a mulher deve ser obediente ao seu marido em tudo que for legítimo e honesto, ser pronta e diligentemente ao seu comando. E quando a gente fala isso, às vezes algumas pessoas podem se chocar. Eu vou explicar mais à frente. Por quê? Porque nenhuma autoridade absoluta. A única autoridade absoluta é a autoridade de Deus. Então todas as outras autoridades são delegadas. Significa dizer que eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quero. Até na nossa sociedade é assim, né? Você vai ser um policial, olha, você tem que fazer isso, fugiu disso, mas eu quero fazer, não, isso aqui não, você vai ser preso, você vai ser expulso da polícia. Não é assim. A autoridade do homem é delegado. Um juiz não pode fazer o que ele quer, um delegado não pode fazer o que ele quer, um professor não pode fazer o que ele quer. Em primeiro lugar está a lei de Deus, em segundo lugar a lei dos homens, que estabelece aquela instituição. E se essa lei dos homens está contra a lei de Deus, nós não podemos obedecê-la nem segui-la, porque ela está indo contra a lei do amor. Não desse amor que se diz aí, mas do amor que representa o caráter, a santidade do Deus Todo-Poderoso. Lancelot Hitler, ele faz um comentário, ele diz assim: aqui o apóstolo reprova todas as mulheres que são desobedientes aos seus respectivos maridos, fazendo que eles sejam obedientes a elas, ou pela nobreza, ou pela sua ascendência, ou por riquezas, ou pelo orgulho do coração e da mente, de modo que tem poder e domínio sobre os seus maridos, contrariando a ordem de Deus. Ou seja, aquelas mulheres que sobrepujam a autoridade dos seus maridos, como fez Eva. Só que a atitude dela não foi uma atitude solitária. Para que a mulher sobrepuje a autoridade, passe sobre o seu marido precisa permitir que ela faça isso. Ele precisa ser negligente para que isso aconteça. Então erram os dois lados. E nós precisamos saber como a gente agir, tanto nós mulheres, ou vocês mulheres, quanto nós homens. Mas percebam que ele fala que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí a coisa começa a mudar. Por quê? Porque essa comparação aqui é fabulosa no que diz respeito à sujeição feminina no matrimônio.
A sujeição feminina no matrimônio faz parte da sujeição a Cristo. As esposas crentes precisam saber que não podem obedecer a Cristo a menos que sejam submissas a seus maridos. As mulheres estão sendo chamadas para serem submissas, obedientes ao seu esposo. E é interessante quando ele diz assim, como ao Senhor. Por quê? Porque o comportamento da época dizia que a mulher era inferior. Não somente o marido dela, mas os outros homens poderiam mandar nela, como nós vemos no mundo muçulmano. Mas a Escritura não diz isso. Com relação ao seu marido, ela é submissa, não com relação aos outros homens. É um ambiente familiar aqui. E aí, dentro desse contexto, submissão não significa que a mulher é inferior ao homem, não é sinônimo de maus tratos, nem reduz a dignidade da esposa, porque ninguém perde a sua dignidade quando é obediente a alguém, quando se submete a alguma coisa que está acima de si. Pelo contrário. E a Escritura mostra isso. Abra 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12. Diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Há uma dependência mútua. Veja o que Gálatas capítulo 3, verso 27 a 29 vai dizer. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Essa é a relação. Essa é a dignidade da mulher na vida familiar, em submissão ao marido. Mas não para aí. Abra 1 Pedro capítulo 3, verso 7. O relacionamento entre um homem e uma mulher, em que o homem é líder e assume a liderança da sua casa, e a sua mulher o acompanha e é submissa a ele, é um relacionamento de duas pessoas que são companheiras, de duas pessoas que são amigas, que partilham da mesma casa, que partilham da mesma intimidade. Eu não posso olhar e entender submissão aqui como num quartel, ou como qualquer outra instituição, apesar da expressão ser a mesma e o princípio ser o mesmo, a forma de lidar com isso será diferente. Olha o que diz Pedro: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja o que Paulo falou em Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, considerando os outros superiores a si mesmos. No trato com a sua esposa, que será um trato amigável, que será uma relação de companheirismo, de unidade, você deve assumir a liderança, tendo consideração, tratando-a com dignidade, com honra, como uma parte mais frágil. E é mais frágil. Em força, nesse sentido ela é mais frágil. Emocionalmente, tá? Até porque, né, tem a questão da TPM, né? O humor da mulher muda. Ela foi criada, ela é mais sensível a determinadas coisas que nós somos. Muitas vezes nós somos um elefante numa plantação de uvas. Elas não são assim. E por mais que queiram descaracterizar essa imagem feminina,
fazendo com que ela se pareça com o homem, ela nunca vai ser parecida com o homem. Nem o homem será parecido com uma mulher. Por mais que ele faça o que for, externamente ou esteticamente, e que aos olhos humanos possa parecer uma mulher, ele sempre vai ter uma alma de homem, e uma mulher sempre vai ter uma alma feminina. Por mais que o seu estereótipo e a maneira de você se comportar seja diferente, vai ter sempre esse traço, porque está marcado na alma do homem, do ser humano. Consideração e dignidade vão apontar para um tratamento cortês, como se aquela pessoa fosse superior a você mesmo. E eu gosto muito de usar o texto de Mateus capítulo 20, abram aí, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, verso de 20 a 28, especificamente o verso 25. Diz assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade, poder sobre vocês. Mas não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Esse é o exemplo de Cristo na igreja. Qual é o exemplo do matrimônio? Qual é o exemplo de liderança masculina na vida familiar? É o exemplo de Cristo com a igreja. E você percebe aqui em Mateus capítulo 20 a perspectiva correta de uma liderança em uma sociedade. A liderança do marido crente deve refletir um homem que teme ao Senhor. O Salmo 128 começa assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo terá bem. A tua mulher no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos à roda da tua mesa, rebentos de oliveira. Perceba, tudo começa com um homem que teme ao Senhor. A liderança de um marido crente, ao exemplo de Cristo, reflete o temor de Deus na vida dele. E dentro dessa perspectiva, a submissão da mulher ao seu esposo é uma bênção, é um atributo da graça de Deus para a esposa, não uma maldição, como dizem as feministas. É só comparar a submissão da igreja a Cristo. Veja o que ocorreu com Eva, quando ela tomou a frente. Eu sempre, quando exponho esse texto, a narrativa mostra um jardim, ela conversando com a serpente e Adão de longe, só vendo. Está tudo errado. Eva deveria falar: olha, esse assunto não é para você tratar comigo, é com meu marido. Ele já tinha recebido o ordenamento de Deus sobre aquilo. Mas vamos dizer que seja uma situação assim. O que a mulher deveria fazer? Deixa eu chamar meu marido. Querido, olha só. Vamos dizer uma coisa secundária, uma coisa que não fosse prioritária. Querido, o que você acha? Não, eu acho assim. E você, o que você acha? Não, eu acho que a gente deveria ser. Não, vamos fazer isso. É assim que tem que ser no casamento. Tanto o marido, quando vai tomar uma decisão, ele não pode alienar a sua companheira dessa decisão. Ele tem que trazer a ela. O que você acha? A opinião dela. O que você acha que vai acontecer na vida dos nossos filhos? Você sabia que um ministro ele não pode assumir o ministério
se a esposa dele não estiver concordando. Nenhum conselho ou presbitério decente aceita isso. Se a mulher dele não concordar, quando ele for examinado, a esposa está junto, e aí perguntam a ela, se ela disser não, ele não vai. Por quê? Porque ele não tem autoridade? Não. Porque eles entendem, nós entendemos que é dessa forma que a família vive. O homem não pode tomar uma decisão pela família em que a esposa seja completamente contrária. É lógico que, guardadas as devidas proporções, existem determinadas situações em que você vai ter que tomar uma decisão e a responsabilidade é sua, e às vezes a sua esposa não concorda, e você vai assumir o ônus. Mas em geral não é assim. Nessa perspectiva, Adão estava lá. O que ele deveria ter feito? Chegado naquele momento, ele falou: o que está acontecendo, querida? Não, é que não, deixa que eu vou resolver. Os dois erraram. Ela teve a responsabilidade dela e ele a dele. E ele tinha uma responsabilidade muito maior, porque ele era o cabeça da sua família. Ele havia recebido aquilo de Deus. Não era uma ordem de Adão. Adão não chega para Eva e diz assim: Eva, olha só, não quero que você coma isso aqui não, porque eu não gostei disso. Foi Deus quem deu essa ordem. E ele deveria cumprir e ser aquele responsável de fazer que a sua família cumprisse o mandato de Deus. Eva não foi obediente a Deus por meio do seu esposo, essa é a realidade. Ela desobedeceu a Deus por meio dele, porque não ouviu o que o seu marido disse com relação àquilo ali. E o pior, ele deixou ser conduzido. Quando você lê lá Gênesis capítulo 3, a palavra no original, vou pegar aqui, acho que não foi traduzida assim. A palavra no original é interessante. Deixa eu ver aqui. 3. Verso 17. Viste que atendeste a voz de tua mulher. A palavra aqui no original não é atender, obedecer. A ideia é de que ele deixou de obedecer a Deus, submeter a Deus, e submete a sua esposa. Algum problema de um marido seguir ou fazer o que a esposa está dizendo? Não. O problema é que ele deixou a autoridade divina e se submeteu a ela. Esse é o problema. Tá? Porque ela é conselheira, ela é auxiliadora. Foi colocada com esse propósito. Vamos criar uma historinha diferente. A serpente chega para Adão e tenta seduzi-lo, e ele, naturalmente, ele diria não. Por isso que a serpente não foi a ele. Seria mais fácil convencê-la do que ele. Mas vamos dizer que fosse uma situação diferente. O que ele deveria fazer? Querida, aconteceu essa situação e tal. E aí ela diz assim: mas Adão, não foi isso que Deus disse? Você vai contrariar a ordem divina? Querida, você tem razão. Certa vez eu vi numa pregação uma situação complicada, a igreja sendo perseguida, mais ou menos assim, e algumas pessoas se levantando contra aquela liderança, porque estavam indo contra a palavra de Deus, e uma mulher com seu marido do lado, ela disse assim: você vai ficar omisso diante dessa situação, querido? Você também é um ministro. E naquele momento ele se levantou e tomou a posição contrária que estava sendo apresentada ali. A sua esposa foi um incentivo a ele.
As nossas esposas são nossas auxiliadoras. Mas auxiliadoras de quê? Em que elas estão nos auxiliando? A levar a nossa família a Cristo, a cumprirmos a nossa liderança diante de Deus. Quantas vezes estamos desanimados com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, e as nossas esposas chegam assim para: não, querido, vai lá, você vai conseguir, pega isso aqui, faz assim, você tem que... Elas estão ali para isso. E o propósito é a glória de Deus. O que nós precisamos aprender é de que forma somos submissos e de que forma devemos liderar. Colossenses capítulo 3, verso 18, nos dá uma noção do que seja essa submissão, uma obediência que é a característica de alguém que tema o Senhor. Diz assim: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Tanto a liderança quanto a submissão estão nesse mesmo critério, o que convém no Senhor. E é interessante Paulo falar isso nesse contexto. Por quê? Porque naquele contexto o marido podia prostituir a mulher, o marido podia matar a mulher, podia fazer o que quisesse com a mulher dele, ele tinha essa autoridade. E Paulo está dizendo para as esposas: vocês devem ser submissos naquilo que convém no Senhor. Se não convém, a mulher não pode obedecer ao seu marido. Ela não pode, não deve obedecer ao seu marido quando este a conduz a algo que seja desonroso, algo que a exponha ao perigo e algo que envergonhe o Evangelho. Por quê? Porque a autoridade do marido não é absoluta. A nossa sociedade tem assim: o homem, quais são as responsabilidades do homem? A gente sabe disso. Ele deve sustentar a casa, deve criar os filhos com honradez. A esposa, ela deve ser uma boa administradora, auxiliar o marido no sustento da casa, na administração do lar, cuidar dos filhos. São regras claras para a sociedade. Aí quando um homem expõe uma mulher a uma coisa que seja vergonhosa, que vá contra a saúde, a integridade física dela, poxa, está fora disso aqui, está fora do que a palavra de Deus diz. Não, querido, você não tem autoridade para isso. Diz como convém ao Senhor. Por quê? Porque a submissão de uma mulher não é cega. Nenhuma submissão é cega. No meio militar, a gente tem o seguinte: ordens que não são, vamos dizer assim, me esqueci a expressão que eles usam, mas é uma ordem absurda, não pode ser cumprida. O general chega para o soldado: faça isso, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O cara vai dizer assim: não vou. Isso é absurdo. Ou ele vai morrer, ou então ele vai ser preso. Aí vai ser preso. Aí quando a justiça se estabelecer, quem vai ser preso vai ser o general. Porque ele vai te prestar conta. Por que esse fulano está preso? Porque eu dei essa ordem. Mas essa ordem é absurda. Ele não podia fazer isso. General, o senhor está preso. Por quê? Porque a autoridade do homem não é absoluta. Nenhuma autoridade é absoluta. A autoridade absoluta é a autoridade da palavra, da lei de Deus. As mulheres só podem e devem obedecer aos seus maridos naquilo que é justo, que é honroso e que esteja relacionado à sua vocação como esposa, como mãe. Lembrem o relacionamento entre um homem e uma mulher, a instituição casamento, onde há um líder, ela é diferente de qualquer outra instituição. Você está lidando com uma pessoa que é sua amiga, sua amada, sua companheira, a mulher por quem você pode e deve dar a sua vida. A submissão dela deve estar em harmonia com a vontade revelada de Deus.
Portanto, uma esposa crente se esforçará com alegria para se conduzir em harmonia com essa ordem. Um marido cristão nunca pode ser visto pela sua esposa e pelos seus filhos como um carrasco, mas como alguém piedoso, amoroso, alguém que eles sabem que pode confiar. William Hendricks, terminando, diz assim: ela não pode pensar que sua igualdade de condição espiritual perante Deus e a maravilhosa liberdade que agora se tornou sua porção como crente lhe dá o direito de esquecer do fato de que em sua soberana sabedoria Deus fez o casal humano de maneira tal que é natural para o marido liderar e a esposa seguir. A tendência de seguir foi encravada na alma de Eva quando ela saiu das mãos do Criador. Logo, qualquer tentativa de reverter essa ordem desagrada a Deus. Quando a esposa reconhece essa distinção básica e age concordemente, é que ela pode ser uma bênção para o seu marido, pode exercer sobre ele uma influência graciosa, bem poderosa e benéfica, e pode promover não somente a felicidade dele, mas também a sua própria. Qualquer coisa que envolva a casa e a vida de vocês deve passar pelo conhecimento do seu marido. Eu quero dar um exemplo, de coisas simples, que você às vezes pode olhar e pode ver, isso aí não tem a ver com submissão, mas tem tudo a ver com submissão. Porque tem determinadas coisas na vida familiar que a sua mulher não precisa pedir permissão para você fazer. Querido, posso fazer isso? A mesma coisa com o homem também. Porque por mais que o homem seja líder, ele não está sozinho. Ele tem que prestar contas a quem? A sua esposa. Por isso que muitas vezes é chamada de patroa. Essa é minha patroa. Como se ela fosse a que estivesse acima dele. Por que isso? Porque é uma relação de uma só carne. Veja essa situação. Sua esposa faz uma festa, convida as amigas aí na sua casa. Convidou, chamou todo mundo. Ela precisa pedir permissão para o marido para isso? Quem é a administradora do lar? Quem é que passa o dia todo? Não precisa pedir permissão. Necessariamente falando. Mas ela precisa comunicar. Querido, olha só, amanhã eu estou pensando em fazer umas coisas assim com as fulanas aqui em casa, dar uma festa. Aí você chega e diz assim: poxa, querido, amanhã não dá. Eu estou cansado, vou chegar do trabalho. Eu queria ficar tranquilo em casa. Tá bom, então. Aí vamos dizer que ela não faça isso. Uma coisa simples. Não tem necessariamente a ver com a questão de liderança ou autoridade, mas tem. Aí você chega em casa, aquele mundo de gente. O que está acontecendo? Ô querido, e tal. Não, tudo bem, não há problema nenhum nisso. Aí ele chega depois: querido, por que você não me avisou? Por que você não me falou antes? Hoje eu não queria que tivesse nada aqui. Mas se fosse algo assim, que não podia marcar para outro dia, não tem problema, eu abriria a mão do meu cansaço. Perceba que uma coisa simples, vai mostrar a falta de sintonia entre o casal. E é algo que nós precisamos aprender, reaprender. A liderança do marido e a obediência de sua esposa se circunscreve ao padrão de servidão e liderança das Sagradas Escrituras. Olhe para Cristo. Por mais que Ele fosse Deus, nós não somos deuses. Por mais que Ele fosse Senhor, nós não somos senhores. A atitude dele para com a igreja. E muitas vezes até mesmo sendo rejeitado, tendo misericórdia. Os exemplos da lei: se alguém te ferir na face, dá outra. E essa é uma expressão, vamos dizer assim, metafórica. Não é que alguém vai bater na sua casa e vai dar outra. Não, é questão de você se permitir
ser paciente para com as pessoas quando elas estão em oposição com você. Dê uma oportunidade, dê uma segunda chance. Não parta para o confronto, abra mão, é essa a ideia. O homem não pode fazer o que quer com a sua liderança em relação à sua esposa. Ele deve ser obediente a Deus para fazer liderar conforme a palavra de Deus. E as mulheres, elas devem submeter os seus maridos como o Senhor. Como Marta e Maria, que eram próximas do Senhor Jesus, ao ponto de elas ficarem sentadas aos pés de Cristo. A intimidade que o Senhor Jesus tinha com Lázaro, um amigo próximo, a sua morte o fez chorar. Ou como João, que era o amigo mais íntimo e a pessoa mais chegada, o reconhecido pelos discípulos como aquele amado pelo Senhor Jesus. Esses são os exemplos de um relacionamento que pode ser transportado para o homem e a mulher, para o casamento, porque representa o relacionamento de Cristo com a sua igreja, e no final, Ele dando a sua vida por ela. Quantas vezes nós vamos ter que abrir mão de determinadas coisas em função das nossas esposas, por serem mais frágeis, por precisarem do nosso cuidado, da nossa proteção, da nossa força. E aí no verso 23, nós temos a explicação dessa submissão por parte da esposa, que nós vamos deixar para o próximo domingo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, para que o Senhor esteja nos dando, Senhor, uma visão das Sagradas Escrituras, uma visão bíblica dos nossos relacionamentos e da maneira como nós devemos, ó Pai, nos comportar. Estamos no mundo e somos levados ao Senhor Deus sem mesmo perceber pelas ideologias e comportamentos que muitas vezes transtornam, Senhor Deus, a nossa mente. Por isso queremos pedir, Pai, com relação à família, com relação, Senhor Deus, ao ambiente familiar, que aponta para Cristo e para a sua igreja, que o Senhor nos dê graça de refletir isso em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, para o bem, Senhor, do Teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé.